Sim. L4 botou? Não. Não. L4 vai para a parte central do joelho. E L5 vai para a região lateral do joelho. Isso eu estou falando na parte anterior. Sim. Então, deixa eu ver se eu apareço aqui para vocês me verem. Reta e vem na parte anterior do joelho, reto, você pode pensar em L4. Então, você poderia deitar sua mãe, sua avó. Minha avó. Sua tia, sua avó. Você pode deitar ela de barriga para baixo. Não sei se você já teve aula de palpação, mas você poderia vir localizar a crista ilíaca, né, o quadril, e palpar as vértebras, vindo. Então, você palpou as cristas, no meio aqui eu vou ter o sacro, você localiza a base do sacro, acima da base do sacro você vai ter L5. Você pode usar uma palpação assim, ó, com essa pegada, não sei se dá para ver, ou você pode usar essa parte da mão para você empurrar. Aí você vai pegar L5, você vai para uma acima, L4. Em L4 você vai fazer uma leve pressão, leve nem tanto, um pouquinho mais de pressão, né? Porque você está falando de osso. Só cuidado porque é sua avó, né? Então é um pouquinho mais frágil, mas você pode pegar na região óssea e fazer uma pressão para sentir se ela sente alguma dor, inclusive se a dor refere no joelho também. Tudo bem? Tudo. Isso se for L4. Aí vamos supor, se a dor dela fica só na coxa, você pode subir mais 2 níveis, você vai em L2, vai lá em L2 novamente, é a mesma coisa, palpa e vê se além da dor lombar, refere dor para o joelho. Outra possibilidade. Se a dor dela fosse mais medial do joelho, você ia palpar em L3. Se a dor fosse mais lateral do joelho, você ia palpar em L5. Deu para entender isso? Deu. Ô, professor, Oi, a coluna da minha avó, ela é como se fosse um buraco. As costas dela vêm e entra mesmo. O procedimento é o mesmo? Ela tem um buraco assim, tipo, é um espaço dessa forma assim, como fala. Então, provavelmente tem uma hiperlordose muito grande, né? Isso já pode ser um elemento para aumentar a compressão dos discos, além de que a lombar é uma região que recebe muita carga, certo? Então já pode justificar muita coisa. Quantos anos ela tem? Vai fazer 80. 80. E essa dor faz quanto tempo? Ela, acho que vai fazer uns 3 meses já. Já virou uma dor 3 crônica, meses? né? Exatamente, é isso que eu ia dizer. Se for 3 meses, já está como um quadro crônico. Quer dizer que, inclusive, a cinesioterapia vai ser melhor para ela do que terapia manual, por exemplo. Só que aí você precisa ver que tipo de exercício, obviamente. Então, por exemplo, numa sequência normal aí, além de você fazer essa palpação que eu te falei, você pode palpar as musculaturas da lombar para ver se tem tensão, seria outra coisa. E, além disso, avaliar os movimentos da tua avó. Então, verificar como é que ela faz flexão do tronco, como é que ela faz extensão do tronco, inclinação lateral, rotação. E verificar se algum desses movimentos tem algum tipo de alteração, ou se acontece tudo normal. Outra coisa, você vê ela sentando e levantando, você vê ela caminhando, observar a marcha, você observa ela subir e descer a escada, as funções normais. Uhum. E qual dessas coisas existe alteração? Que vai ser um dos padrões que você vai basear-se para tratar. Você vai tratar aquilo que está disfuncional. Aí, diante disso, vamos supor que o problema é quando ela, sei lá, senta e levanta. Quem que participa desse movimento de sentar e levantar? Aí, por exemplo, não é só. Aí eu tenho o quadril, né, os ilíacos que participam, eu preciso do joelho, eu preciso do tornozelo, aí você vai ter que fazer testes de avaliação, isso eu estou falando se fosse atender ela, para saber sobre mobilidade do tornozelo, se está tudo ok, sobre joelho e sobre quadril. Além disso, você vai ter que palpar os músculos para ver. Depois disso, fazer os exercícios. Aí pode fazer fortalecimento, você pode começar com exercícios isométricos, associando com exercícios isotônicos, em cadeia fechada primeiro, e depois evoluindo para cadeia aberta. Você pode fazer exercícios de estabilização lombar, já que ela tem uma queixa da lombar que vai para
que vai para o joelho. Na turma de vocês, eu falei sobre subgrupos lombares, falei, não foi? Semana passada. Não foi? Ou seja, se tu der uma lida naquele material, tu pode ver assim, minha avó se enquadra em qual desses aqui? E, possivelmente, né, vai ser no exemplo crônico, em que cinesioterapia vai ser excelentemente bem-vindo. Você só vai ter que separar que tipo de exercício para ela. Então, provavelmente, exercício de mobilidade. Eu não sei, assim, exatamente porque eu não estou vendo ela, mas mobilidade de quadril, mobilidade torácica, certo? De tronco. Certo. Você trabalha... Como é? Já que ela voltou para cá, eu vou passar a estudar isso com ela. Você precisa avaliar a sua avó. Eu sei que vocês estão num período, né, ainda no meio do curso, né, quarto período e tudo mais. Não sei até que ponto você vai ter segurança na avaliação, mas, assim, analisar os movimentos, ver ela se mexer, essa relação neural que tu possivelmente deva ter, que tu falou, são coisas para a gente observar. Existe alguma posição que ela fica que melhora ou piora a dor? Isso aí eu ainda não sei dizer, viu? É que são coisas que tu vai ter que investigar ainda, né? Acho que é mais fácil fazer o seguinte, tu investiga tudo isso, numa próxima aula que a gente tiver, tu me fala um pouco para todo mundo, né? A gente conversa, e desse bate-papo pode surgir ideias para você. Mas tenta ver se um pouquinho disso que eu te falei já ajuda. Eu vou rever tudo que você falou e vou anotar direitinho no caderno e vou fazer um questionário. Outras coisas importantes para você ver com ela, né? Você pode ver questões bio e psicossociais, se tem algo. Então, se tem algo relacionado a estresse, ressentimento ou não. O que ela pensa da vida dela, se ela está feliz, se ela está triste, coisas desse tipo, de relacionamento pessoal, de hobby, de coisas que ela faz, se ela gosta, né, da situação, como é que ela está diante de uma pandemia, diante de estar em casa trancada, etc, etc. E você também... Eu acho, né, a pandemia faz mais ou menos esse período, 3 meses, mais ou menos esse período. Tempo que ela está queixando. Muita dor. Exatamente. Outra coisa que também utilizar com ela, tem um aplicativo no celular, para celular Android, chamado Physiotherapy, mas é em português, pode ficar tranquila. O nome é que é em inglês, Physiotherapy Questionaries. Ele é desenvolvido, esse questionário, pela pessoal da Universidade do Ceará. E nesse questionário, acho que vai dar para vocês verem aqui na câmera, eu tenho ele aqui no celular. Ele só não baixa para iPhone. É um verdinho aqui assim, não sei se vai dar para ver. Um verdinho aqui em cima, mas pronto. Quando eu clico nele, ele me dá uma tela assim, ó, não sei se vocês conseguem ver, e que tem as regiões. Então vai ter, por exemplo, o joelho aqui, tá no meio. Quando eu clico no joelho, que é da sua tia, avó, né, existem os questionários específicos para joelho. Por exemplo, se ela tivesse dor e a dor fosse no tendão patelar, tem um questionário específico para tendinopatia patelar, que é o VISA-P, que está aqui. E tem outros, ó, Fulkerson, Kurjala, tem vários. Você pode escolher um questionário desse. Vou dar o um exemplo aqui do VISA-P. Se eu for preencher ele aqui, eu vou marcar. Aí aparece algo para preencher os dados do paciente. Vocês não estão vendo aí, mas seria para preencher os dados, botar nome, e-mail, tempo de tratamento, data de nascimento, qual membro avaliado, sexo, etc. Aqui para simular, eu vou botar só meu nome e vou colocar. Se eu boto só meu nome para simular, ele já me permite abrir o questionário. E aí vão vir perguntas específicas sobre a região. Exemplo. Por quantos minutos você consegue ficar sentado sem dor? Aí o paciente vai marcar aqui, 0 minutos, 10, 20, 70, 90, o tempo que ele quiser. Depois, você sente dor ao descer escadas no ritmo de marcha normal? Aí tem uma tabelinha que tem dor forte, severa e sem dor. Ele vai marcar onde está. Ou seja, vai preenchendo as coisas. Terceira pergunta. Você sente dor no joelho quando estende totalmente de forma ativa? Com apoio de peso? Aí ele vai preenchendo. Eu vou simular aqui. Você sente dor quando faz exercício de afundo, ou seja, quando faz o movimento para frente? Aí eu vou preencher aqui. Vou preencher tudo ruim aqui, só para você ver. Você tem problemas ao agachar? Aí tem incapaz e sem problema. Aí a pessoa vai preencher. Aí tem outras perguntas. Atualmente você está praticando algum esporte? Aí eu vou botar aqui não, só simulando. Vou botar tudo ruim aqui. Complete, né? Se você não sente dor ao praticar esportes, aí bota, não consigo treinar ou praticar. Vou preenchendo tudo que tem de pergunta.
Aí, ao final, quando você preenche, você vai botar OK aqui, aí ele vai dar um score, ele dá um resultado, um valor. Talvez você não vão enxergar nada do valor, mas ele dá um valor aqui em cima. Que esse valor, vou dar um exemplo aqui, tá? 36 pontos no VISA-P. Aí a pontuação, aí ele dá uma explicação embaixo sobre o que quer dizer isso. A pontuação total no VISA-P representa a gravidade da condição de entrevistado, em termos numéricos, e varia de 0 a 100 pontos. Com uma pontuação máxima, ou seja, quanto mais próximo do valor de 100, indica ausência de sintomas e incapacidade. No meu caso aqui do exemplo que eu simulei tudo ruim, deu o valor 36. Isso quer dizer que o paciente já está com a incapacidade possivelmente importante já. Ou seja, você pode aplicar isso com sua avó e verificar, no início, antes de você fazer qualquer coisa, como que ela está. Ela deu um valor ruim na avaliação. E com o passar dos exercícios, você pode ir reaplicando isso com ela, inclusive para saber se melhorou. Porque, assim, esse questionário, ele avalia incapacidade funcional, então não é só dor. Então você vai ver se ela melhorou outras questões também. Deu para entender? Não sei se a Natália tá aí, tá, né? Deu para entender, Natália? Eu espero que os outros estejam ouvindo para também entender isso aí. Se tiver dúvida, pode perguntar. Eu posso usar também o questionário, além de toda a avaliação física que a gente já falou. Eu elegi os exercícios. Então, esse quebra-cabeça que a gente precisa montar melhor e trazer para a gente poder discutir. Certo? Tá, eu só vou anotar o que você escreveu aqui no chat. Sem problema. Continuar aí, obrigada. Pronto, aí deixa eu só compartilhar a tela com vocês. Me diga uma coisa, o slide aqui aparece para vocês? Peraí. O slide aqui aparece para vocês? Tá aparece. Pronto, beleza. Aí, ó, o que é que eu quis fazer hoje como aula? Você vai ver que a aula está bastante, assim, artigo. Já porque como foi uma coisa que eu passei para vocês pesquisarem, né? Então, eu pedi para vocês verem, né, os artigos e, a partir do artigo científico, né, escolher um exercício para me enviar, né, que tivesse sendo recomendado lá. Por quê? Porque você vai ver que dessa forma você vai ter uma efetividade. Além de que eu quis trazer também um exercício, né, um tipo de método da cinesioterapia chamado Mackenzie. Mackenzie, deixa eu só adiantar aqui antes da gente falar, é um método que trabalha posturas de extensão, como está aqui. Ó. Mas não é só posturas de extensão. No método Mackenzie completo, também vai ter padrões de flexão. Mas ele ficou muito famoso, o método em si, com essa postura de extensão. Então, quando a gente falou de subgrupo na outra aula, em que eu estava falando para vocês que existem pacientes que têm o que a gente chama de preferência direcional, ou seja, existe um movimento que para ele é mais agradável e menos dolorido, e que, como conduta terapêutica da cinesioterapia, você pode optar por fazer isso com ele, ou seja, trabalhar padrões que ele não sinta dor, pelo contrário, que ele sinta alívio. Eu preciso também saber, por exemplo, se esse método que eu quero aplicar, e aí como exemplo aqui, primeiro de tudo, que eu botei cinesioterapia aplicada ao tratamento do lombar, então eu saí pegando artigos científicos que mostravam exercício terapêutico na lombar, eu vou mostrar no finalzinho de tudo aqui como que você faz isso aqui, para quem não conseguiu ver. E aí o que acontece? Aí eu botei as intervenções, né? Vou falar dos tratamentos aqui. Foi justamente nos estudos que falam de tratamento e condutas. E aí, logo de cara, apareciam os estudos sobre o método Mackenzie, que é um método famoso dessa parte de cinese, né, terapia manual, e bem falado. Ah, o Mackenzie é legal e tal. E aí, o que é que eu quero abrir um parênteses para você, assim como a gente falou do Pilates em outra aula, né, e agora eu vou citar o Mackenzie aqui. Daqui para frente, espero que isso amplie na sua cabeça esse pensamento. Quando você for pensar em algum curso, eu quero me especializar na área de exercício terapêutico, de terapia manual, de esporte, de traumato, de neuro, o que seja. E aí eu estou pensando em fazer um curso. Um fulano de tal aí dizem que é muito bom, vai ministrar o curso X, e esse método X é muito interessante, muita gente está fazendo, não sei o que, eu quero ver se é bom ou não. Uma das coisas que vocês, mesmo como aluno, deveriam fazer é pesquisar. Primeira coisa, será que esse método em si, eu estou dando um exemplo do Mackenzie, existe estudo científico sobre o método? É um método que foi testado? Vocês já se fizeram essa pergunta quando foram fazer um curso? Vou dar exemplo. Kinesiotape, ventosa, dry needle, etc. Vocês já foram ver se esses métodos que a galera faz curso adoidado, que a gente ministra curso e tudo mais, existe estudo científico e de qualidade?
Existem métodos, inclusive, na fisioterapia que a galera vai ver aí fora, geralmente, e às vezes nem testado esse método foi. Simplesmente o cara ensina lá e a galera faz e acha massa. Mas você não sabe, de fato, se aquilo que está sendo aplicado realmente vai melhorar o paciente ou não. Ou, tipo assim, o paciente melhoraria de toda forma. Simplesmente só pelo fato dele se exercitar, ou só pelo fato dele relaxar, ou de ter o efeito que é chamado efeito placebo. Não sei se você já ouviu falar do placebo. É aquele efeito que o paciente acredita que está sendo bem tratado, que está recebendo, ele não está. Em pesquisa médica é comum, em fisioterapia também tem isso aí. Exemplo de pesquisa médica que tem um efeito placebo. Imagina, sei lá, estudos com dipirona ou paracetamol. E aí que eu pego um grupo de 30 pessoas. 15 pessoas vão tomar dipirona ou paracetamol. E os outros 15 vão tomar pílula de farinha. Possivelmente, nesses estudos, você vai ver que pessoas que vão tomar pílula de farinha, acreditando que está tomando dipirona ou paracetamol, vão melhorar do problema. Você acredita nisso? O que é que vocês acham? Eu não tenho dúvida que vai ter. Porque a pessoa está acreditando e crente que está tomando o danado do paracetamol ou o Dorflex, ou o que seja. Então, a gente tem que ter muito cuidado com isso, com o tipo de exercício que a gente quer propor para o paciente e com, inclusive, os cursos que vocês, como profissionais futuros, vão comprar no mercado. Se é bom, se não é, o que é bom. O que já se sabe muito que a parte de cinesioterapia, no geral, por mais que tenha estudo bom e ruim, é muito legal de estar utilizando o paciente, porque ele melhora. Já tem outras coisas que precisam de mais análise. Então, eu quis trazer aqui justamente o método Mackenzie, porque é um método, né, bem visto do ponto de vista fisioterapêutico e que faz um certo contraponto com Pilates, né? Que Pilates tem muitos movimentos, você vai ver que tem de enrolamento do corpo, de flexão. O Mackenzie já trabalha numa linha de movimentos de extensão. Outra coisa que é interessante a gente, quando for ver nos artigos, primeiro de tudo, se, por exemplo, os autores que escreveram aqui o artigo, né, desse tema, Mackenzie, são pessoas ligadas financeiramente, inclusive, ao método Mackenzie. Por que isso, professor, que você está dizendo? Porque se for pessoas financeiramente ligadas ao método Mackenzie, pode ter certeza que esse estudo vai dar um resultado positivo. Certeza absoluta. Você vai ler a parte introdutória, o resumo e a conclusão vai estar tudo dizendo que o tratamento foi excelente para a lombar. Por que vocês acham que isso vai acontecer, pessoal? E eu estou jogando assim para a gente refletir mesmo. Por que você acha que o estudo vai estar com resultado positivo? Antes Pela eficácia? Não só pela eficácia. Entende que existe uma coisa também, conflito de interesse, Yasmin. Então, imagina, eu estou vendo aqui, Yasmin. Pelo seguinte, imagina assim, Yasmin criou um produto na fisioterapia, Yasmin, e você quer vender esse produto. Se você quer vender esse produto, você vai dizer que ele é ruim? Você entende minha pergunta, Yasmin? Entendi, professor. Se você desenvolveu uma coisa inovadora na fisioterapia, vamos botar assim, e você tem que vender essa ideia, você quer vender para ganhar retorno do que você criou. Com certeza entende que se você for fazer estudo em cima disso, você quer mostrar que aquilo funciona, concorda? Tu entendeu o que eu falei? Yasmin? Esse digitou. Certo. Exatamente, para o benefício da empresa. Então a gente tem que ter cuidado com isso. Porque assim, o que seria ideal, por exemplo, de um estudo com o método Mackenzie? Que o grupo que fizesse o estudo não tivesse nenhuma ligação com o método, porque aí seria um estudo imparcial. O que às vezes não acontece nas questões de fisioterapia. Muitas vezes os estudos são financiados por instituições que querem mostrar que aquilo funciona. Então eu vou ter um monte do que a gente chama de viés. Viés seria erro de metodologia, ou seja, aquilo ali que você está comprando, você está lendo e acreditando, não é verdade total. Quer ver um exemplo que infelizmente acontece muito em termos de comprovação, na maioria das coisas. Tem coisa que o kinésio funciona, tem outras não. O termo kinésio, a bandagem. Para a grande maioria das coisas não funciona muito. O kinésio tem muita boa evidência para a parte linfática. Mas para as outras coisas não tem. Você vai ver os estudos, por exemplo, para dor lombar, como a gente está conversando agora. Eu estava vendo, inclusive, uma palestra do Léo Costa falando sobre isso. O Léo Costa é um pesquisador lá de São Paulo. E ele estava falando exatamente isso. Por exemplo, se você pegar um paciente com dor lombar e você colocar o kinesiotape para lombar, da forma que você aprende nos cursos, que eu fiz curso, vocês, não sei se alguém aí fez, e todo mundo aprende. E eu pegar uma outra pessoa com a mesma dor, parecida, a mesma coisa, e eu colocar um esparadrapo, uma fita que seja,
O grupo que vai usar o Kinesotape vai ter uma melhora, um exemplo, de 40%. O grupo que vai usar o esparadrapo vai ter uma melhora de 39%. E vocês me entendem aí, dados, né, de percentual. A diferença de um grupo para o outro vai ser 1% de diferença. Vamos botar se fosse na escala da Eva. O paciente tinha uma dor 10, ele vai baixar para uma dor 9. Ele tinha uma dor muito grande e não baixou 1 ponto. Ou seja, estatisticamente pode ser até que o valor lá numérico seja um valor bom, mas para a realidade clínica, ou seja, para a realidade do atendimento, a melhora foi de um valor só. Ou seja, não tem uma diferença muito importante. Seria diferente assim, se o paciente chegou com a dor 10, que é uma dor muito grande, e ele saísse após o uso do kinésio com a dor 5, com a dor 3, quase chegando no 0. Aí seria ótimo. Vocês entendem isso, pessoal, que eu tô falando? Sim ou não? E eu não estou criticando o kinésio dizendo assim, não use para nada. Só estou dizendo que porque você tem que levar em consideração uma coisa que é chamada de desfecho. Qual desfecho você quer? Você quer ver o kinésio para dor? Você quer ver o kinésio para força? Você quer ver o kinésio para ADM? Para o quê? A partir disso, você vai poder afirmar se para esse desfecho que você quer, aquilo presta ou não. Como exemplo aqui desse estudo, ó, o efeito, né, ó, do método Mackenzie, tanto para o mecanismo diagnóstico e para a terapia, né, para o tratamento da dor lombar. Uma revisão, né, uma revisão com meta-análise. E aí, o que é que esse estudo, por exemplo, traz? O método Mackenzie é um sistema baseado em classificação e foi projetado para classificar os pacientes em subgrupos, como a gente falou também na outra aula, né, sobre subgrupos homogêneos para o tratamento direto. E aí, nesse estudo, o que é que eles viram? Examinar a eficácia do método Mackenzie para melhorar a dor e a incapacidade em pacientes com dor aguda e com dor crônica, com a dor lombar. O que é que eles pegaram? Eles pegaram vários ensaios clínicos randomizados. O que seria ensaio clínico randomizado? Vocês tiveram aula de metodologia, pessoal, esse grupo, ou não? Metodologia científica, ou vocês só tem mais para frente? Eu já não sei mais qual é o Já teve, professor. Então, vocês devem ter ouvido falar dos tipos de estudo. Estudo clínico, transversal, essas coisas, sim ou não? Você já ouviu falar nos tipos de estudo? O que é revisão sistemática, o que é ensaio clínico, o que é, né? Provavelmente. E aí o que acontece? O ensaio clínico é aquele estudo que vai ter intervenção, que vai ter tratamento. Quando eu tenho um ensaio clínico, que geralmente ele é randomizado, ou seja, é sorteado o grupo que a pessoa vai participar, e ele é controlado, né? Randomizado, controlado e cegado, ou seja, as pessoas que estão fazendo não tem nenhum tipo de viés, interferência, esse estudo é de boa qualidade. Então, eles pegaram aqui ensaios clínicos randomizados, que teoricamente são estudos de qualidade. E aí viram a análise do Mackenzie em pacientes com dor lombar foi identificada em 6 bancos de dados. Então, eles viram, né, em relação a isso, avaliou o risco de viés e teve um intervalo de confiança de 95%. Você não precisa se preocupar com estatística agora, mas isso quer dizer que é bom. E aí, para comparar os efeitos do Mackenzie com outras intervenções. O que eu quis trazer esse estudo para você? O que eu achei legal dele que é o seguinte, eles viram 17 estudos relacionados ao Mackenzie e incluíram 11 para análise. No paciente com dor lombar aguda, não houve diferença na resolução da dor. Então, assim, usar esse método para dor aguda não mudou muito em incapacidade. Houve uma diferença da incapacidade, sim, já com pacientes na questão de dor lombar crônica. Houve diferença na incapacidade, a melhora, com resultados favorecendo o Mackenzie em comparação ao exercício sozinho. Ou seja, paciente com dor aguda, talvez não seja nem interessante usar essa abordagem, sim outro tipo de abordagem, mas numa dor crônica já é interessante. E aí falando que não houve diferença significativa entre Mackenzie e a terapia manual, mais exercício. Então, você usar o método Mackenzie ou usar a terapia manual convencional e o exercício terapêutico convencional também não teve diferença, você pode escolher um ou outro. E aí, conclusão desse estudo, existe evidência de alta qualidade, né, de qualidade moderada a alta, de que o Mackenzie não é superior a outras intervenções de reabilitação. Ou seja, você fazer o curso e ter a formação do Mackenzie, você vai fazer se você quer ter, porque você gosta. Mas não teve uma diferença muito grande do que a cinesioterapia convencional para reduzir dor e incapacidade. Ou seja, isso é interessante pelo ponto de vista do seguinte,
talvez você ia comprar um curso que não ia ser uma grande diferença na tua carreira. Eu só tô querendo abrir teus olhos para você ver. Que eu já passei por isso também, já gastei muito dinheiro à toa também. É normal, a gente aprende errando. E aí, resumindo, né? Além disso, o que é que eu queria mostrar? O que foi legal desse trabalho que eu quis trazer? E que eu aconselho você a fazer isso com a cinesioterapia. Aqui está em inglês, mas eu vou traduzir para você e também eu botei para meio que despertar em você essa vontade de pesquisar também, assim, de ler. O que foi legal foi que nesse estudo eles botam os trabalhos das pessoas e qual foi a utilização da técnica. Então, por exemplo, bota tanto o estudo quanto qual foram os participantes, quantos homens, quantas mulheres, qual a idade, qual foi a intervenção realizada, em que população, com dor lombar inespecífica, e o que foi utilizado. Então, por exemplo, esse primeiro estudo aqui é de Bonnell, que teve nota Pedro. Pedro é uma base de dados da fisioterapia. E notas que você tem acima de 10 até 6 são estudos bons. Por exemplo, aqui ó, tem um estudo que está nessa tabela com nota 4. Esse estudo é horrível, péssimo. Nem precisa ler esse estudo aqui. Não vou nem comentar dele para vocês. Esse outro tem nota 7, nota 8. Aí aqui, ó, nota 8, 8, 4, ó, não é legal. 8, 8, 5, também não é legal. 8, até nota 6 está legal. 5 não é legal. Então você só vai olhar aquilo que te interessa. Então, por exemplo, esse aqui que tem nota 7. O que, que eles fizeram de intervenção? É isso que eu queria que você visse do artigo. Porque, veja, aqui ele está falando o que, que a galera está testando como tratamento de cinesioterapia. Então, por exemplo, ó, o método Mackenzie, com preferência direcional, associado com a terapia manual e o plus de exercício. Ele comparou um grupo recebe Mackenzie e outro grupo recebe terapia manual e exercício, de mobilização. E teve um grupo também que vai receber ó, propriocepção, massagem, TENS, para avaliar. Ó, a outcome, que está aqui no canto, é o desfecho. Ou seja, esse tratamento foi utilizado para ver dor. Aí eles avaliaram a dor através da escala analógica de dor, que é essa nota de 0 a 10, e utilizaram questionários, como eu dei exemplo para a amiga do questionário de joelho, ó, que naquele programinha tem esse Overstreet Disability Questionnaire. Ele tem naquele Physiotherapy Questionários que eu falei para vocês no celular. Foi o que eles usaram. Ó. Então, aquilo que está na palma da tua mão no celular está aqui no mesmo artigo que os fulanos aqui utilizaram ó, com o tratamento. Já esse outro trabalho, que teve nota 8, ele também fala, ó, método Mackenzie, preferência direcional, associado com ó, né, comparação com terapia manual, quiropraxia, técnicas de manipulação, amplitude de movimento, exercícios em casa, ó, o programa de exercício para casa, etc. E fala o que eles investigaram. Aí, por exemplo, eu achei esse trabalho arretado que eles fizeram. Eu quero ler, eu pego a referência desse fulano e vou procurar. E vou ler exatamente como que seria esses exercícios para casa. Porque eu botei aqui porque vai ter fotos depois mostrando os exercícios. Ou seja, eu consigo ter uma ideia de cada estudo, o que foi feito. E consigo ver depois se foi bom ou não foi. Dá para entender isso aqui, pessoal? Ou não? Tudo bem até agora? Ou tá muito viajado isso? Me dê um feedback aí só para eu ver se você está me ouvindo, não está, se está entendendo, se não está. Tá dando para entender, professor. Ah, sim? Ah, que bom, fico feliz. E aí o que acontece? Aí eu consegui ver o que está sendo utilizado nos estudos. E eu posso comparar os estudos para ver assim, a maioria dos pesquisadores hoje em dia dessa área está trabalhando exercício terapêutico assim. Então vamos testar o meu paciente e ver se é bom ou ruim. Aí vou para o outro quadro aqui, ó. Aí, ó, outro estudo aqui, vamos pegar outro aqui, ó, Garcia e tal. Usou também o Mackenzie comparado com exercício de mobilidade, flexibilidade e força, comparando com o Mackenzie, para ver dor, melhora da dor, melhora da incapacidade, etc. Então, ó, eu consigo ver o estudo de cada um e ver a população tudo. Aí tem vários aqui, certo? Porque né, eu quis pegar do próprio trabalho, né? Ali, porque assim, uma revisão sistemática, geralmente ele pega todos os estudos com temática Mackenzie e jogaram nesse trabalho aqui. Né? No caso, o estudo, deixa eu ver só o ano. Agora não me lembro se foi 2015, se foi 2020, agora eu não sei a data desse. Eu vou pesquisar, já já eu digo. Deixa eu ver se eu anoto. Agora eu não estou sabendo de cabeça, mas pronto, esse aqui mesmo, ó, esse estudo desse daqui foi 2015. Ó. O outro acho que era 2020, esse é mais novo, eu acho. Mas aí, resumindo, aí você vai ver
os principais estudos, o que é que estão utilizando. Isso é o que eu queria que você ouvisse, porque você vai ver assim, dentro da cinesioterapia que o professor me ensina, o professor Eduardo, né, que a gente veio construindo uma disciplina até antes de pandemia e pós. O que é que do que ele fala está sendo utilizado nos artigos, ó, e que o pessoal recomenda utilizar? Pô, muito legal, ele está usando assim. Pô, que massa, vamos ver se meu paciente responde a isso aqui, eu vou utilizando. O que é legal disso? Porque vai estar respaldado, ou seja, já foi testado por alguém, você sabe o que pode fazer. Se você fizer, está dentro da literatura. Se vai dar certo ou não, já é outra coisa, porque as pessoas respondem de maneira diferente. Certo? E aqui, ó, tiveram diversos tratamentos para dor aguda, para dor crônica. Ele separou, ó, dor crônica, ó, dor aguda, tá? No final, eles também viram, né? Mostrou os números de estudos, pô, relacionado a dor aguda, dor lombar, aí comparando, né, estudos do Mackenzie contra outras intervenções. Estudos com dor foram 3, estudos para ver incapacidade foram 4. Estudo do Mackenzie comparado com terapia manual e exercício. Aí teve para dor 2, 3, ou seja, você consegue saber também essas informações. E o Mackenzie seria um método que prioriza esse tipo de posicionamento. Então, você usar a cinesioterapia dessa forma. Pode ser uma postura mantida, ou pode ser repetindo. O paciente deita aqui e depois faz a extensão. Vai e volta. Existem linhas de visão também que utiliza, como está nessa foto aqui, ó, utiliza a postura do Mackenzie associado com contato manual e faz uma mobilização passiva aqui, ó. Essa mão desse terapeuta ele vai empurrar aqui. O Mackenzie ficou conhecido como método da postura de extensão, mas quando você vai ler mais sobre, você vê que também existem padrões de flexão que o Mackenzie adota, tem outras posturas, se você for pesquisar mais. Aqui é um vídeo mostrando esse exemplo do Mackenzie, esse padrão de movimento aqui. Então, ó, não sei se dá para vocês verem aí. O paciente vai fazer o movimento e o terapeuta vai dar uma estabilizada aqui com as mãos. Ó, postura de extensão. Tá dando para ver o vídeo? Pessoal? Sim? Beleza, beleza. E aí aqui eu estou integrando a terapia manual, porque o cara está com contato sobre a região, né, possivelmente dolorida e tal, com o movimento, né? Movimento de extensão da coluna. Lembra que o Mackenzie trabalha com a questão de preferência direcional também. Certo? Então, em dores crônicas, o que sabe é exatamente, independente do método que a gente estiver falando, é exercício é a melhor recomendação. Certo? Tudo bem até agora? Aí, seguindo nessas pesquisas que eu fiz sobre tratamento lombar com cinesioterapia, aqui ó, tem outro estudo, 2015, com o método Mackenzie, e eles viram, né, a utilização do método Mackenzie associado com músculo e energia, que é uma técnica específica para ver no tratamento de dor lombar. E aí, o que é que eles viram nesse estudo? Que altas incidências, né, e inconsistências no processo diagnóstico terapêutico da dor lombar, se estuda muito dor lombar, né, e a busca contínua por modalidade de tratamento. O que eu uso de tratamento para lombar? E aí o objetivo desse estudo foi analisar a eficácia do Mackenzie, eu quis trazer algo confrontando um método, para a gente ver, e a músculo-energia, e comparar com o tratamento com o método Mackenzie ou fisioterapia padrão na dor lombar. Eles viram, né, nesse estudo, 60 homens e mulheres com lombalgia, com idades de 44 anos, então na faixa etária que geralmente tem dor mesmo na lombar, e dividiram em grupos. Então esse foi um estudo clínico. 1 a 3 grupos terapêuticos. Um grupo utilizava o método Mackenzie, outro grupo o Mackenzie e a músculo-energia, outro grupo Mackenzie sozinho e outro grupo fisioterapia padrão, convencional, por 10 dias. Então ele está comparando o método Mackenzie com o tratamento convencional. A extensão dos movimentos espinhais, eles vinham através da eletromiografia. A eletromiografia é um equipamento que vê a função, né, força muscular. Viram o nível de dor pela a EVA e viram incapacidade pelo questionário Overstreet, mais uma vez aparecendo. Também viram, né, ó, através da estrutura dos discos, através, né, de exame também, imediatamente após 3 meses da intervenção. Resultado, o que é que eles viram nesse estudo? O método Mackenzie, juntamente com a músculo-energia, teve os melhores resultados terapêuticos, comparado aos outros grupos. A mobilidade da região torácica, colo do útero, coluna lombar, foi normalizada em níveis de
corresponde a 87,1% no grupo Mackenzie e Musculoenergia, 66,7% no grupo Mackenzie sozinho, e também teve melhora no grupo Fisioterapia. A implementação do método Mackenzie, isoladamente e combinada à musculoenergia, teve uma diminuição significativa na incapacidade dos pacientes. Então, eles pegaram esse grupo que usou o Mackenzie, quando eles aplicaram o questionário antes e depois, houve diferença no alívio da dor, na função e etc. Então, o que eles apontam desse estudo? Que o método Mackenzie é efetivo para o tratamento da lombar crônica. Só que, volto a dizer aquelas coisas. Quando você for ler um trabalho desse, pesquise se essas pessoas que fizeram o estudo têm ou não têm algum tipo de ligação com o método que a gente está querendo saber. Só esse toque. Aqui já foi outro tipo de estudo aleatório que eu peguei, que estava mostrando os efeitos da terapia manual associado ao exercício. Isso é uma fala que você vai ver de vários profissionais da saúde dizendo assim, hoje em dia, você associar essa disciplina que a gente está pagando, né, cinesioterapia, com a disciplina do outro semestre, terapia manual, é onde a gente tem os melhores resultados clínicos, geralmente. E aqui para o tratamento da dor lombar. O que eles viram nesse estudo? Então, estou trazendo estudos diferentes, daqui a pouco vai aparecer aqui, vou adiantar só para vocês verem. Ó. Os exercícios, é isso que eu queria mostrar para vocês. Quais são os exercícios que estão sendo utilizados nos principais trabalhos? Esse foi um trabalho, por exemplo, de 2019. A gente vê como que eu posso utilizar a cinesioterapia de uma maneira legal. Deixa eu voltar aqui para aquele que a gente estava vendo, esse aqui. Então, eles pegaram, porque assim, alguns estudos desses que vocês vão começar a ler, espero eu, né, quem tiver interesse, eles botam as fotos dos exercícios. E aí dá para dar uma ideia, né? Você vê o exercício, você entende o que ele está querendo mostrar. Alguns outros trabalhos são tão bons quanto, mas não vêm essas fotos. Então, você vai ter que ler e entender o exercício que ele está querendo dizer. Então, o grupo do lombar recebeu um tratamento pragmático. Aí eu quero trazer isso para vocês também. Você sabe, pessoal, o que é tratamento pragmático? Pergunta para vocês. Você sabe o que é um tratamento pragmático? Alguém aí sabe do grupo que está aqui? Vocês vão aprender um negocinho novo hoje. Um tratamento pragmático seria um tratamento em que refere-se à capacidade do clínico de selecionar as intervenções do tratamento. É um tratamento livre. Porque, assim, quando a gente fala de pesquisa, geralmente é o seguinte, por exemplo, eu vou fazer uma pesquisa sobre Mackenzie. E aí, quando você vai fazer o estudo científico, já que vocês pagaram a metodologia, vocês ouviram um pouco disso, geralmente eu tenho que fazer assim. Por exemplo, eu tenho que seguir aquele tratamento à risca exatamente igual. Eu não posso escolher o tratamento. No tipo de estudo que usa tratamento pragmático, é como se fosse assim, eu vou pegar 10 pacientes com dor lombar. Eu vou poder escolher para cada paciente qual o tratamento que eu quero realizar. Esse estudo tem essa flexibilização porque ele é chamado de pragmático. E não vou ter que fazer a mesma coisa para todo mundo. Então, esse tipo de estudo é legal porque ele deixa você à vontade para escolher a intervenção. E eu estou dizendo o clínico, né? Trabalhando. Então, é quando o clínico pode selecionar as intervenções de tratamento dentro dos parâmetros das diretrizes que melhor se alinham com as necessidades, ou seja, o melhor tratamento para aquela pessoa. Certo? Aí, diretrizes atuais, quando a gente fala diretrizes, guideline é o mesmo termo, quer dizer algo que é recomendado para esse tipo de paciente. Recomendaram as seguintes intervenções. Recomendaram terapia manual, exercício de coordenação motora, fortalecimento e resistência do tronco, ou seja, coordenação, fortalecimento, resistência, tudo a ver com cinesioterapia. Centralização e exercícios direcionais, de preferência, a gente falou disso já, exercícios de flexão, exercícios, né, de mobilização do nervo, tração, educação e aconselhamento dos pacientes a não reduzir o exercício, ou não repousar total, desculpa, e sim só fazer um exercício ou atividade numa carga menor. Exercícios progressivos de resistência à atividade física, ou seja, tá altamente falando sempre de cinesioterapia aqui. Aí viram, né, pacientes que tinham restrição ao tratamento, né, da lombalgia ou não, e o grupo, né, dos terapeutas não deveria realizar exercício isolado de fortalecimento do quadril e não só fornecer um tratamento manual também para esse grupo, era associado geralmente. Isso foi um estudo de 2017. E eles viram que os exercícios de estabilização lombar
que envolviam o movimento do quadril, foram permitidos. Exercícios de estabilização são aqueles que você vai trabalhar a musculatura abdominal do core. E aí, dentro disso, eles realizaram exercícios visando o quadril. Aí isso também é legal de você ler. Ó. Aqui, alguns trabalhos trazem, inclusive, quais as séries que eles utilizaram. Ó, 2 séries de 12 a 15 repetições nos exercícios. Só que, claro, trazendo para a nossa realidade. Será que para o meu paciente, essa série, dessa forma, 2 séries de 12 a 15, vai ser a melhor para ele? Isso é uma coisa que hoje em dia na fisioterapia se discute muito ainda. A questão de séries e repetições. Porque assim, sei lá, deixa eu ver quem está aqui no chat. Imagina, sei lá, o Caio. O Caio aqui vai fazer um exercício. A gente vai propor exercícios cinesioterapêuticos para o Caio. E a gente impõe que ele faça um exemplo, né? O que é mais comum, que a galera geralmente faz. 3 de 10. 3 de 10. E aí, pro Caio, vamos supor que o esforço é grande. 3 de 10 ele cansa e tudo mais. Mas aí a gente pega outra pessoa aqui, sei lá, a Thalita, que está aqui na sala, e ela diz assim, 3 de 10 está muito fácil. Eu pode botar aí 3 de 20, um exemplo, tá? Só. 3 de 20 que eu aguento tranquilo. Ou a própria Thalita, ou outra pessoa que está aqui, Natália, Mariana, que seja, diz assim, nossa, 3 de 10 não dá para mim, eu só aguento séries de 8 repetições. Ou eu só aguento 5 repetições. Se o paciente só aguenta 5 repetições, adianta colocar para ele fazer 3 de 10, pessoal? Me responda aí, por favor. Não, eu tenho que focar no número de repetições que ele tem capacidade. Então, isso é uma coisa que a gente precisa ver. E quando a gente lê assim, os trabalhos falando um pouco sobre isso, é bom porque dá para ter uma ideia do que a galera está testando aí fora. Certo? Então, ó, utilizando extensão do quadril, então a ponte unilateral, tá? E aí eles viram que a intervenção manual foi utilizada também, juntamente com o quadril. Eu não vou ficar frisando nisso, porque nosso foco é cinesioterapia hoje. E aí aqui depois você dá uma lida no estudo, mas eu queria... o estudo é legal quando eles geralmente fazem isso, randomizam, que é dividir em grupos. Um grupo aqui com 47 indivíduos, outro grupo com 43, mas está mais ou menos padronizado. E aí, esse tipo de divisão é legal no estudo, quando tem randomização. Aqui foi uma tabela do próprio artigo mostrando, geralmente nos estudos eles mostram característica da população, fala sobre dor, sobre tratamento, ocorrência de dor na região, né, quadril e lombar, sim ou não, aí quantos que tinham e quantos que não tinham. Aqui os dados relacionados aos questionários, Overstreet Dex, Disability Index, o resultado. E aí a gente pode interpretar, a partir desses resultados, realmente se houve uma mudança ou não, ou se aquele grupo que você estava querendo testar na intervenção X de cinesioterapia foi melhor ou foi pior. Aqui mostrando a diferença dos grupos, do grupo que fez só o tratamento da dor lombar e o que tinha dor lombar e problema de quadril. O que eles viram de diferença. Aqui mais outra tabela mostrando. Mas conclusão do estudo, onde eu quero chegar. A adição de um programa prescritivo de exercício direcionado, ou seja, específico para glúteo e associando com a terapia manual direcionada às articulações do quadril para uma intervenção na dor lombar levou a pequenas melhorias na incapacidade autorreferida, dor e satisfação do paciente. Ou seja, não foi algo estrondoso, mas melhorou alguma coisa. Nesse exemplo, tratando o quadril. Então, assim, quando a gente fala, né, de tratamento, geralmente a gente fala assim, se eu tenho paciente com dor lombar, é importante tratar não só a lombar, mas quem tem relação. Nesse estudo aqui, eles quiseram testar a relação do quadril e da musculatura com quadril com as dores na lombar. E eles viram que houve uma melhora razoável, média, desses pacientes. Aqui outro estudo, mostrando os efeitos da estabilização lombar. Então, veja que existem bastante estudos dentro da cinesioterapia. Isso é legal de ver. Por quê? Porque você vai ver que o que a gente fala, né, na sala de aula é algo que está sendo testado o tempo todo. Nesse estudo aqui já foram exercícios. Deixa eu ir direto para os exercícios. Participantes foram submetidos a exercícios por 6 semanas.
Eles viram, né, a dor através da EVA, usaram o Overshift novamente, é o questionário. Então, veja que são coisas que sempre eles usam. Ó. Aí, ó, o grupo foram ó, randomizados de 1 a 4 grupos. Um grupo com exercício de flexibilidade, outro grupo com exercício de estabilização. Essas coisas. Exercício de estabilização com caminhada. E aí aqui explicação de todo o protocolo do utilizado. Então, foram submetidos a exercícios por 30 a 60 minutos, 5 vezes por semana. Todos os participantes foram educados sobre o método correto de postura, sobre órtese abdominal, né, usar aqueles coletes abdominais, um panfleto explicando a postura, etc. Os exercícios foram realizados em casa, os participantes foram submetidos a uma entrevista por telefone a cada 2 semanas, então ele está explicando todo o trabalho. E aí depois vem dizendo os resultados. Aí, quais foram os exercícios desse trabalho aqui? Eu quis trazer para você. Ó. Isso aqui é legal da gente ver. Alguns estudos mostram, outros não. Ó, os exercícios. Eu posso utilizar isso aqui na minha prática com o meu paciente, pessoal? Sim ou não? O que é que vocês acham? Eu posso utilizar isso aqui com meus pacientes? Ó. A gente falou agora do método Mackenzie, ó, com posturas de extensão. Ó, e ele botou aqui, ó, um exercício de postura de extensão. Trabalhar, ó, hamstring muscle stretching é alongamento da musculatura discotibiais. Trabalhar aqui a flexibilidade de estruturas de joelho. Aqui para a coluna lombar, padrão de flexão da coluna, alongamento de piriforme. Trabalhar a tensor da face lata, quadrado lombar, musculatura do quadríceps. E esse é um exercício chamado gato-cachorro, se eu não me engano, que trabalha a mobilidade da coluna torácica e lombar. Todos exercícios utilizados no estudo. Você vai ver na prática clínica, nos atendimentos, se fosse seguir alguém que trabalha com coluna e atende pacientes com cinesioterapia. Você vai ver vários desses movimentos aqui sendo utilizados na prática. E está dentro do artigo. Então, você está vendo aqui, ó, um estudo do ano 2019, ó, o ano passado, com exercícios que na prática são utilizados. Ó. Então, caramba, será que vale a pena utilizar esses? Vamos ver se meu paciente melhora. Eu posso testar. Dá para entender o que eu quero mostrar aqui hoje? E aqui outros exemplos dos exercícios. Ó. Aqui mostrando as fases do exercício. Como é que é o gato-cachorro, como é que é o alongamento, a ponte, etc. Coisas que a gente vê, ó, exercício de estabilização, ó, são esses aqui, ó, geralmente. Esse aqui, ó, a postura de 4 apoios. Ponte com a perna estendida, tem a ponte sem a perna estendida. E eu tenho, observa nessa imagem, o que é legal, ó, que eu tenho variações da posição supina, posição, né, de side lifting, prono, e eu tenho variações no próprio exercício mais fácil e mais difícil. O que também é legal, porque você pode ler e verificar no paciente assim, meu paciente chegou, ele inicialmente está fazendo um exercício dessa forma aqui. Só que agora já faz 10 atendimentos que eu estou com ele, um exemplo só. Será que eu não já posso progredir a dificuldade do exercício? Então, se ele fazia um exercício com uma prancha colada, com o corpo colado no chão, agora eu posso colocar ele para fazer uma prancha tirando o corpo do chão. Com passados atendimentos, eu posso pedir para ele fazer agora uma prancha tirando uma das pernas, que aí já vai trabalhar a força da perna oposta, equilíbrio, manutenção do corpo, força de core, força de lombar. Então, entende que eu também posso pensar aqui em progressão de exercício. Isso é muito legal para vocês que estão começando. Que é a dúvida, tipo assim, como que eu posso progredir os exercícios com o meu paciente? Independente do método. Se eu estou falando de Pilates, vai ter aí estudos de Pilates mais para frente. Se eu estou falando de hidro, se eu estou falando de cinesioterapia clássica, normal, como que eu posso progredir? Na ciência você tem vários estudos mostrando, isso é legal também. Criar esse hábito para vocês que estão na faculdade, que são do 4º período. Imagina você começar a estudar dessa forma, quando você chegar nos últimos períodos, quando você se formar como profissional. Vai ser muito legal se você fizer isso. É só uma dica, né, pessoal? Mais uma vez, foi um estudo legal, porque ele randomizou e alocou os grupos, dividiu em 4 grupos. Cada grupo recebeu coisas diferentes. E, geralmente, eu gosto de botar essas coisas assim, nos estudos eles botam a classificação, as características demográficas da população, quanto à idade, sexo, questão de exercício. Então, um grupo fez exercício de flexibilidade, outros grupos de estabilização e os valores. Meu objetivo aqui hoje não é falar de estatística, de valor numérico, é só para você entender
a importância disso. Comparação, né, dos tratamentos, né, dos pacientes aqui, pré e pós, o que houve de melhora. Então, por exemplo, ó, os testes, né, relacionados à dor lombar. No início aqui, ó, num grupo de flexibilidade, por exemplo, fez trabalho de flexibilidade, no início tinha 8 pessoas com problema lombar, ó, no pós baixou para 6. Outro tinha 9, baixou para 7. No grupo de estabilização, ó, tinha 5, baixou para 4. Você já vai comparando os grupos. Aqui também é uma imagem da cartilha, como eles mostram. Lembra que lá dizia, né, a cartilha de postura para os pacientes, como seria a postura correta ao sentar, como seria a postura para pegar o objeto. Então tinha essa orientação também no estudo, que é legal, ó, né, para você ver como é que foi essa orientação. E a conclusão desse estudo, o que é que eles viram? Mostrou que a utilização, né, da estabilização na dor lombar possivelmente teve uma melhora significativa na resistência muscular dos músculos das costas, melhorou a estabilidade, né, central, né, do núcleo do core. Mas geralmente esses estudos precisam também de outros estudos futuramente para melhorar mais, mas teve alguma melhora. Aqui já é um trabalho que eu quis trazer dentro desses outros, falando o seguinte, ó, a influência de utilizar os guidelines e a aderência desses guidelines na prática, dessas diretrizes, como eu estou falando para você, de ver a fisioterapia dessa forma. E aí não é culpa de vocês, vocês estão num período, né, ó, eu tenho aqui 15 pessoas hoje assistindo a aula, em que, por exemplo, tinha gente talvez que nunca tinha ouvido falar o que seria guideline, não sei se todo mundo já sabia o que era isso aqui, guideline. Então imagina que você está numa graduação, e você saísse de uma graduação, na minha época não tinha nada disso, e eu nunca ouvi o que é isso. Como é que eu vou utilizar algo que eu nunca ouvi falar? Então, se você vai ver estudos como feito um desses sobre a aderência do guideline, você vai ver que, inclusive, em profissionais, tem muitos profissionais ainda que não usam o que a gente chama de prática baseada em evidência. Só que você vai ver que é um caminho, hoje em dia, natural da maioria das pessoas, e daqui a alguns anos, os fisioterapeutas que não utilizarem a ciência como tratamento vão ficar para trás, porque hoje em dia se tem a necessidade de comprovação. Quer ver um exemplo clássico? Pense no coronavírus aí que está rolando agora. De onde as pessoas estão buscando os principais tratamentos, pessoal? Responde para mim aí no chat ou falando aí no áudio. Onde é que está sendo buscado os tratamentos? Através de quê? Através da cabeça das pessoas, tipo, eu vou ver se tem algo a ver e tal. Ou através dos estudos científicos? Através dos estudos. Inclusive, eles estão pegando medicamento de outro tipo de doença e estão testando para ver se dá o mesmo efeito, etc, etc. Ou seja, quer você goste, quer você não, e eu quero tentar mostrar para você de uma forma, espero conseguir, não sei, eu não sou perfeito, pode ser que eu não consiga, que você passe a gostar desse tipo de visão, mas sem ser uma coisa grosseira, sem ser uma coisa assim difícil, complicada. Quando você vai pegando hábito, isso aqui vai ficar tranquilo. E talvez você saia de uma graduação utilizando, por exemplo, os guidelines para o tratamento. Vou dar um exemplo de outro local que eu trabalho, na outra instituição que eu trabalho, praticamente todos os estágios de traumato, estágio de neuro, de etc, etc, o pessoal, né, está incentivando, não só eu, professor, outros professores, aos alunos utilizarem para referência do tratamento os guidelines, as diretrizes, que dão o direcionamento do tratamento para dor no joelho, dor na lombar, dor no ombro. Tem guideline para tudo que é coisa que tu imaginar. Porque já teve alguém que foi na frente da gente e já fez pesquisa em tudo isso. Certo? Aqui já é um exercício, né, dentro daquela parte lá, de tratamento lombar, exercícios aquáticos, ó, hidroterapia. Eu quis trazer também. Então, também tem estudos hoje em dia, ó, falando da hidroterapia, que é uma possibilidade legal, né? Porque a gente sabe, vocês ainda não pagaram disciplina de hidro, mas vocês vão ouvir falar, que a piscina terapêutica tem a questão de diminuir a sobrecarga nas articulações. Então, tem coisas que dentro da piscina você consegue fazer que talvez fora você não consiga. E aqui tem um estudo mostrando. Então, será que é bom mesmo o tratamento na piscina relacionado à dor lombar? Vamos ver. Aí eu iria ler esse trabalho. Eu coloquei aqui o resumo dele, né, pra gente, só para comentar. Então, o objetivo desse trabalho foi ver sobre a dor lombar, né? A dor lombar é a condição musculoesquelética mais comum, tem alta prevalência. Não havia evidências suficientes para recomendar o exercício aquático para os pacientes com dor lombar. Não tem muita coisa escrita, provavelmente. Pode ser que hoje já esteja melhor. Esse foi um estudo de 2016. O objetivo desse estudo foi analisar sistematicamente todas as evidências disponíveis sobre
exercício terapêutico, né, exercício aquático, a cinesioterapia dentro da água. Aí, aqui é descrevendo como é a metodologia, então, qual foram as bases de dados pesquisadas, PubMed, vou mostrar para vocês já PubMed aí, Cochrane, Embase, etc. Isso aqui não vou me prender a isso. Falando sobre intervalo de confiança 95%, isso quer dizer que é bom. Aí pegaram 8 estudos, envolvendo 331 pacientes que foram, né, tratados com essa questão da aquática. E aí, o que é que eles viram? Mostraram, né, o resultado, um alívio da dor, função física, após o exercício aquático. Então, utilizar a hidroterapia foi bom para a função física e para a melhora da dor. Agora, no entanto, não houve uma eficácia significativa em relação à saúde mental geral no grupo aquático. Não foi algo adicional em relação a isso. Conclusão, o exercício aquático pode reduzir estatisticamente a dor e aumentar a função física em pacientes com lombalgia. Mas são necessárias investigações em relação, né, a uma escala maior ou para confirmar resultados. Isso é apenas um estudo, mas mostrou-se que melhora, né, fazer exercício terapêutico dentro da água pode ser uma possibilidade legal para o tratamento lombar. Aqui eu quis trazer também trabalhos do Pilates, já que foi um método que a gente comentou numa aula, né, anterior, o método Pilates. Então tem bastante, né, revisões de Pilates voltados para o tratamento lombar. Aqui é uma delas. Então, Pilates como forma de prevenção e de tratamento para lombar se apresenta como uma boa opção. Possivelmente, né, o pessoal tinha falado legal, né, na aula lá de Pilates, muita gente gostou, alguém da turma chegue a fazer curso de formação de Pilates, para trabalhar com Pilates, para botar um estúdio, e você vê que tem estudos científicos, ó, então é algo que foi testado, pode ser que seja bom, sim, você trabalhar com Pilates, só precisa ver, né, mas ó, é uma recomendação, né, de tratamento. E aí tem o estúdio tradicional de Pilates, que tem equipamentos como esse aqui, que é o Reformer, que a gente falou, né? Tem a parte do Pilates solo, com bola. Eu posso trabalhar diversos movimentos terapêuticos dentro do Pilates. Lembrando que o Pilates tem toda aquela metodologia que a gente falou. Princípios de respiração, controle, centralização de força, trabalho do core, powerhouse, etc, etc. Aqui, outro estudo, né, uma revisão dessa revista, é uma revista muito boa para a parte de coluna, quem quiser ler artigos sobre depois, ou pesquisar essa revista, muito legal, Spine. E aí, ó, Pilates para dor lombar. Aqui eu botei, né, só ela para quem quiser procurar depois, e aqui a referência para quem quiser procurar depois. E um breve resumo dela, né? E aí, aqui nesse estudo, eles quiseram ver os efeitos do método Pilates, em pacientes com dor lombar aguda ou subaguda crônica. E aí, né, eles viram, incluíram ensaios clínicos randomizados, são estudos de intervenção em pacientes com a dor lombar. E aí, o que é que eles viram, né? Resultado das pesquisas. Foram 126 ensaios clínicos, ou seja, bastante estudo. Aí, incluíram 10 no estudo. 7 foram considerados de baixo risco, de viés, e 3 foram de alto risco. Aí, o Pilates reduz a dor em curto e médio prazo. Veja, então é interessante isso aqui, ó. Pensando no desfecho dor. Então, por exemplo, eu estou querendo ver o Pilates. Se o Pilates é bom para qual desfecho? Nesse exemplo desse estudo, eles estão vendo o desfecho dor. Então, para dor, o Pilates melhorou tanto a curto quanto a médio prazo. Certo? Só que teve uma evidência de qualidade moderada. Pode ser que seja realmente isso ou não, mas aparenta ser algo que reduziu dor a curto e médio prazo. Certo? Não está claro se o Pilates é melhor que outros exercícios para dor a curto prazo, mas há evidências de baixa qualidade que o Pilates reduz dor a médio prazo. Então, assim, aparentemente o Pilates pode ser utilizado como mais uma intervenção. Então, assim, existe sim possibilidade de vocês virem a fazer curso de Pilates para utilizar como metodologia. Vou dar um exemplo meu. Quando eu paguei a disciplina de cinesioterapia, na época, aula prática, o que seria isso? Eu não tive aula prática. Minha aula prática, pessoal, sem brincadeira, foi uma aula em que o professor falou sobre alongamento e mostrou um tipo de alongamento. Foi minha aula prática de cinesioterapia, na minha época, quando eu paguei. Não estou tão velho assim, né, mas na minha época, quando eu paguei, foi isso. E eu tive que aprender cinesioterapia na prática, depois na tora, buscando. Um curso que me ajudou muito como formação a entender os movimentos e hoje em dia ser mais fácil perceber como utilizar esses movimentos na prática foi, por exemplo, o método Pilates. Para mim foi excelente a utilização do método Pilates.
certo? Só que, claro, para qualquer método a gente precisa ver o que é bom e o que não é. Existe algum método de tratamento da fisioterapia perfeito para tudo, pessoal? A resposta é não. Agora, eu posso juntar minha experiência clínica com os métodos, com minhas formações e olhar o que tem de melhor que já foi testado e utilizar em prol do meu paciente, aí a gente está falando de excelência agora. Porque agora você vai utilizar a tua experiência, os exercícios que tu já praticou, então tu sabe o que tu vai passar para o teu paciente, e já existiu vários trabalhos que testaram e viram que isso que tu está querendo utilizar com o paciente funciona. Ou seja, vai te dar uma coisa para você, aluno, mesmo que está na graduação, chamada de segurança. Você vai se sentir seguro no que você está ofertando para o seu cliente. Aí, o que eu quis trazer também esses trabalhos, que é legal, porque ele mostra, mais uma vez, as intervenções aqui. Ó. Eu deixei de inglês, mas veja que não é tão difícil de entender algumas coisas. Por exemplo, esse estudo aqui, ó, da Austrália, tem estudo brasileiro, ó, tem estudo de outros países. E aí diz, ó, os participantes, como foi feita a intervenção. Então, esse aqui, por exemplo, fez exercícios, ó, um grupo fez exercício de pilates e outro grupo exercícios gerais. Então, comparou um grupo exercícios gerais e um grupo exercício de pilates. Como foram a utilização? Eram feitos 3 semanas, de 3 a 8 semanas, os exercícios com duração de 50 a 60 minutos. 10 participantes na classe, uma aula com 10 pessoas. Esse estudo aqui, ó, do Fonseca brasileiro, já foi um estudo que foram 2 semanas, 15 sessões, 1 hora, só que individualizado, performance individual. Esse aqui já utilizou 1 semana, 6 sessões, 1 hora, no máximo 12 pessoas. Ou seja, você consegue ver o que foi feito de intervenção e como que foi realizado, o tempo, etc. E o que eles quiseram ver com desfecho. A maioria desses aqui, como é uma revista de coluna e foi para ver dor, qual é o desfecho que eles querem ver? Dor. Então tá aqui, ó, a Eva, Tavares é porque é em inglês, mas quer dizer a Eva, e geralmente questionários de incapacidade, ó, o Overstreet, tá tudo aqui, ó, que é aquele questionário que a gente falou no início. Ó, outros estudos também falam, estudo brasileiro, estudo da Índia, estudo de Hong Kong. O que é que o cara tá fazendo na Índia de Pilates? Eu posso ver aqui, ó, por esse trabalho. Então, eles pegaram, ó, um grupo, 40 mulheres com dor lombar de 20 a 30 anos. E aí, o que é que eles fizeram? Esse estudo de 2008 aqui, ó. Um grupo fez Pilates, outro grupo fez Mackenzie, ó. Vê que legal. A gente falou de Mackenzie lá no início da aula. Então, comparando Mackenzie com Pilates. E ver o que é que deu de diferença. Aí eles faziam exercício 10 vezes, durante um mês foi feito os exercícios, de Mackenzie, 3 vezes ao dia, durante um mês, de 15 a 20 minutos. E eles queriam ver o desfecho dor. Aí eu me interessei por esse estudo, quero ver qual a diferença, eu vou lá ler ele. Então vou ver se realmente houve diferença. Qual que foi melhor para dor? Melhor foi o Mackenzie ou melhor foi o Pilates? Eu poderia ver isso aí. Não sei se vocês estão entendendo o que eu estou querendo mostrar. Ou seja, para cada estudo fala o que é feito. Isso é legal para vocês verem, como um aluno, né, acadêmico. E aí, aqui uma tabela mostrando, né, a qualidade da evidência dos estudos, para você saber o que foi bom e o que não foi. Pilates e qualquer intervenção comparada, mínima intervenção. Em relação à dor, alguns estudos, né, apresentaram baixa evidência ou moderada evidência. Em relação à disfunção, baixa e moderada evidência. Pilates comparado a outros exercícios. Aí também tem aqui, moderado, baixo, tá? Conclusão desse estudo. Nenhuma conclusão ou recomendação definitiva pode ser feita, então tem que ter mais coisas, mais pesquisa, pois não encontramos nenhuma evidência de alta qualidade para nenhuma das comparações, resultados ou período de acompanhamento do tratamento investigado. No entanto, há evidência de baixa ou moderada qualidade que o Pilates é mais eficaz do que nenhuma intervenção mínima. Enquanto não tem nenhum estudo de alta qualidade, o que eles estão querendo dizer aqui? Você pode utilizar o Pilates, sim, como opção de tratamento nesse tipo de paciente. Certo? Ficou menos claro se o Pilates será mais eficaz do que outros exercícios para intensidade de dor, incapacidade de função, certo? Aqui eu coloquei resumido, obviamente, mas você precisa depois, quem se interessar, ler os trabalhos para ver. Ponto-chave desse estudo: a evidência de qualidade baixa moderada que o Pilates oferece melhores resultados que a intervenção mínima.
Não há evidência conclusiva de que o Pilates seja superior a outras formas de exercício. Não fiquem tristes, tá, pessoal? Geralmente pesquisa é assim mesmo. A maioria dos procedimentos de fisioterapia é moderado, é baixa evidência. Normalmente é isso. Alta evidência, normalmente é exercício mais geral. Grandes estudos de alta qualidade, outros grandes estudos de alta qualidade valendo Pilates para dor lombar são necessários. Então tem que se pesquisar. Por que não alguém que está aqui, dessas 15 pessoas, que futuramente fizer o curso de Pilates, dizer assim, eu vou pesquisar, porque eu gosto do Pilates, quero ver o Pilates com evidência boa aí. Então vou fazer um trabalho científico para ver se realmente melhora ou não o Pilates. Pode ser. Deu para entender isso aqui, pessoal, que eu quis trazer para vocês? Eu quis trazer exemplos dos exercícios e como que eles descrevem os protocolos aqui, ó. Tá vendo? Com uma tabela. Protocolo de exercício. Certo? Aí, onde que eu posso achar esses materiais, né? Deixa eu só fechar aqui. Onde que eu posso achar esses materiais? Aí deixa eu compartilhar com vocês. Como que eu posso fazer essa busca? Eu vou mostrar simplesmente como eu fiz. E vocês podem começar a aprofundar exatamente igual como eu fiz. Aparece para vocês aqui essa página? Sim ou não? Sim. Sim? Aí, ó, eu vou lá, vou botar igualzinho como você poderia pesquisar. Isso aqui, pessoal, que eu estou mostrando, serve para você fazer PI, serve para você fazer TCC e serve para você utilizar na prática profissional. Então, por exemplo, ó, tradutor, igual como um leigo que não sabe inglês vai fazer. Abre o tradutor. Vou também botar na PubMed, lá que estava citando, né, base de dados. Não vou nem para outra, vou para PubMed e vou botar isso aqui, ó, PubMed Mesh, que é. Se botar só PubMed também dá certo, mas pesquisa assim, ó, com esse termo Mesh. Aí vou abrir essa página. E aí vou usar essa parte para pesquisar. Então, por exemplo, a gente estava falando ali de dor lombar, né? Então, ó, dor lombar. Aí vou botar no português para ele traduzir para o inglês. Aí ele bota aqui back, mas na verdade o termo que se utiliza geralmente é low back pain, é o termo, que é do inglês. Low back pain, que é dor lombar, tá vendo? Então eu vou copiar aqui, ó, dor lombar, Ctrl C, Ctrl V mesmo, literalmente, e vou colar aqui, ó, onde tem no Mesh, no PubMed, o nome, ó, dor lombar, low back pain. Eu vou botar. Quando eu boto, ele me dá o termo e me dá o que quer dizer essa dor lombar. Pode ser uma condição aguda ou crônica de dor na região lombar e sacral. Vou ler se isso. Aí eu posso vir. Não sei, não entendo aqui em inglês. Eu vou, ó, copio e vou traduzir. Ele vai aparecer. Dor aguda ou crônica na região que pode estar associada a estruturas músculo-ligamentares. E essa definição foi de 93, só para vocês terem ideia. Aí eu quero botar esse termo, eu vou adicionar aqui do lombar. Eu posso, inclusive, filtrar se eu quiser, botar só estudos que falem sobre terapia, estudos que falem sobre cirurgia, sobre anatomia. Aí não vou restringir nada. Aqui também me mostra, geralmente, termos similares. Vê que lá, quando apareceu Becht, ó, Becht Law, tá aqui, ó, Becht, ó, termo similar. Então, se você botar esse nome, se você botar dor lombar, vai aparecer estudo também. Aí eu vou adicionar aqui, ó, adicionar nessa caixinha aqui, ó. Quando eu boto adicionar, dor lombar foi. E agora, vou voltar no tradutor e eu quero exercícios. Exercícios. Eu vou botar aberto, exercícios qualquer, tá bom? Vou botar do português para o inglês. Aí ele bota exercise. Aí vou marcar e vou colocar lá no PubMed novamente, ó. Tira, bota, ó, exercise. Vou botar, procurar. Aí quando eu boto exercise, ele me dá, ó, sobre exercícios, 11 resultados. Eu vou ter que ler o que é que eu quero. Não que eu vou botar os 11, né? Mas, por exemplo, ó, exercício, ele dá uma primeira definição. Aí eu vou copiar e vou ver se é isso que eu quero. Se for isso que eu quero, ele bota aqui, ó. Deixa eu botar do inglês para o português. Atividade física geralmente regular, realizada com intenção de melhorar a adequação física de saúde. Isso realmente é o que eu quero. Eu vou marcar. Exercício terapêutico, tem a ver com o que a gente quer, né? Porque possivelmente sim, né? Vou traduzir aqui para a gente ver. Aí, ó, copio, jogo lá no tradutor. Regime de plano de atividade física prescrito com objetivo terapêutico específico, restaurar a função dos esqueletos, isso tem tudo a ver com a gente, né? Cinesioterapia, massa. Eu quero ver músculo, treino e exercício, né? Que é
provavelmente exercício de alongamento, aí eu vou jogar lá no tradutor. Vamos ver se é isso, ó. Exercício de alongamento muscular. Ah, isso me interessa, eu vou marcar. Ah, não me interessa, só esses dois eu quero. Problemas e exercício, já não me interessa. Briefing, exercício. Exercício pliométrico, vou botar porque tem a ver com atividade física. Movimentos e técnica, eu vou ver o que encaixa no que eu quero. Vamos botar esses aí. Aí vou adicionar, aí ele botou aqui agora, dor lombar e exercício ou exercício terapêutico ou músculo stretching ou pliométrico. Então ele vai pesquisar na literatura dentro da PubMed tudo que existe sobre dor lombar e exercício. Aí vou botar squat em PubMed, procurar. Quando eu boto, olha a quantidade de artigos que aparece. Aí, claro, eu preciso ver cada um o que é que eu vou querer. Desde 1949 até 2020, existem 2.070 estudos atualmente na PubMed com a temática exercício terapêutico, que a gente viu, e dor lombar. Aí você pensa, né? Caramba, eu vou ler 2.000 artigos e 70, vou fazer isso. Deixa eu ver se alguém tem pergunta ou alguma coisa. Ah, tudo bem. Aí o que é que eu vou fazer? Né? Se tem isso tudinho. Eu preciso filtrar. Aí eu vou vir para cá. Últimos 5 anos. Eu tenho 592 estudos. Do último ano, eu quero me atualizar. Pronto, melhor, né? Aí eu tenho 66 estudos. E aí você vai ver, ó, 2019. Esse aqui é 2019. Aí vamos ver. O último ano. Ah, eu quero ensaios clínicos, que a gente vê os estudos clínicos que mostram os protocolos que foram feitos, etc. Eu vou aqui, ó. Eu posso botar o Clinical Trial. Aí, Clinical Trial. Eu tenho, ó, 23 estudos. É mais fácil ler 23 do que 2.000, concorda? Ou eu posso vir aqui, em vez de botar Clinical Trial, botar estudos, ó, Randomized Control Trial, estudos randomizados e controlados. Aí eu tenho 19 estudos. E aí eu vou ver. Ah, não, eu quero ver as melhores evidências, que geralmente são revisões sistemáticas, que é quando eles pegam esses ensaios clínicos todos e colocam num estudo só. Systematic Reviews, sobre o tema. Eu tenho 2 estudos de revisão sistemática no último ano, obviamente. Se botar 5 anos, talvez já tenha mais. Tem 46. Do último ano, eu tenho 2. Aí, revisão sistemática. Quais são? Um, ó, efeito do exercício terapêutico na dor lombar e dor pélvica. Certo? E o outro aqui, ó, exercício de estabilização na dor de função, dor crônica. E veja o que é legal para vocês, ó, né? Sem eu nem ter explicado. Esses 2 já são gratuitos, ó. Free article. Esses 2, se eu simplesmente quiser, eu só vou abrir e eu vou clicar, ele vai me dar, o artigo ele é gratuito. Se eu clicar, ele vai me dar o texto na íntegra. Ele vai me dar a opção em, ó, open, ele vai me dar a opção de eu abrir, gratuito. Ah, tem aqui, ó, download, PDF. Aí ele já baixou para mim aqui. Mas, professor, eu quero ir por outro caminho. Eu posso ir pelo SciHub. Você já viu esse sitezinho com esse corvo? Eu posso vir aqui, ó, no DOI, ou o PMID, ou o título do artigo, e jogo aqui. E boto Open. Quando eu boto Open, ele me dá o texto na íntegra. Revista Medicine, ó, efeito, exercício terapêutico na lombar. E vem, ó, aí vem falando. Ó, vem a questão da randomização dos estudos, etc., a parte metodológica. E provavelmente vai ter falando sobre o tratamento aí. Aí precisa ver, obviamente, né? Ler ele para ver. Mas tá aí. Esse outro também é gratuito, ó. Clico. Aí tem aqui, ó. PMC Full Free, ó. Vou clicar. PDF. Ele já me dá o trabalho também, ó. E numa revista ótima. PLOS ONE é uma revista muito boa. Ó, um efeito controle motor, estabilização do exercício. Lembrando que alguns vão ter só a explicação do exercício. Ó, exercício de controle motor, exercício de core, ó, trabalho do abdômen, neuromuscular, a estabilização, certo?
E alguns, não sei se esse vai ter, tem foto dos exercícios, outros não. Os que não tem foto, você vai ter que ver qual foi, ó. Mais uma vez, aquela tabela, uma outra tabelinha, ó. Aqui mostrando qual foram os exercícios, ó. Abdominal, drawing, ó. Então eu posso pegar, sei lá, esse estudo desse cara, 2018, ó. Vou traduzir isso aqui. Não estou entendendo nada. Ctrl C. Ctrl V. Ele vai me dizer, ó. Trabalho do abdominal, em 4 pontos, posição supina, elevação da extremidade inferior, posição quadrúpede, 4 apoios, elevação da perna reta, exercício de bruço, posição supino. Aí tem dizendo o exercício. Deixa eu ver, só achar onde eu estou. Aqui. Aqui já é outro estudo, aí já falando outro, o que foi feito. E eu consigo ver de cada estudo desse. Me interessei por esse de 2018, parece ser legal. Eu pego o autor, ano, tudo, e vou procurar. Posso procurar na referência aqui, ó. Lá no final. Vai ter o cara aqui. Cadê? Só procurar com calma, mas vai ter o cara, 2018. Eu pego ele lá, o autor, e vou ler. Já o estudo do cara, porque aí vai estar dizendo exatamente, e talvez, provavelmente, no estudo desse cara aqui, fulano, em 2018, vai ter dizendo como foi, vai ter talvez foto, vai ter um detalhe. Então, assim, no primeiro momento, eu fui para um estudo desse. Um estudo desse é uma revisão sistemática com meta-análise. Às vezes, ele só diz generalista. Tipo assim, deixa eu ir para aqui, para aquela tabela. Às vezes, ele só diz assim, exercício, como eu coloquei aqui, ó. Elevação da perna reta, de bruço e tal, mas não está muito claro. Se não está muito claro, pessoal, deixa eu voltar lá. A gente vai para os estudos clínicos, ó, Randomized Control Trial, deixa eu botar aqui. Não vai ser o mesmo estudo, né, mas eu vou no estudo clínico aqui só para ter um exemplo. Efeito da liberação miofascial associado com músculo, trabalho de core, estabilização. Deixa eu abrir esse que é gratuito também. Vamos lá. Aí vou nesse aqui. O estudo clínico, que é legal, é que geralmente ele é mais explicativo. Aí, não sei se vocês percebem também que eu nem estou olhando introdução, eu já estou indo direto para a parte, ó, metodologia e de como é feito o trabalho. Ó. Tratamento, programa de tratamento, ó, exercício de core. Aí, vou copiar aqui para a gente ver. Ó, core stabilization. Ó. Vou jogar lá no tradutor. Estou indo do passo a passo para vocês conseguirem fazer. Grupo de exercício de estabilidade. Programa básico de exercício, feito 3 dias por semana, 6 semanas com 18 sessões, durou 60 minutos. Tem um aquecimento inicial, exercício de resfriamento, relaxamento no final. Exercícios para ativar a parede abdominal. Progressão do exercício foi adaptada de acordo com cada capacidade, fadiga e dor. Então, aquela questão que a gente falou de série e repetição. Foram feitos de 1 a 3 séries, de 8 a 15 repetições e contração de 5 a 10 segundos. Intervalo de descanso. Ou seja, entende que é um trabalho que ele já descreve mais o que foi feito. Inclusive, é exatamente o que eu estava falando para vocês. Eles mostram como foi feito o exercício. Então, o que é que eu diria para os 14 que ainda permanecem aqui? Estou já finalizando, pessoal, mas eu preciso mostrar isso para você. Como dica, eu quero ver tratamentos da cinesterapia para lombar. Poderia ser para o joelho, poderia ser para o ombro. Vá para os estudos clínicos. Nos estudos clínicos, claro, leia a revisão sistemática do tema, que lá ele vai estar dizendo assim, qual é o melhor tratamento. E a partir dela, leia alguns ensaios clínicos. No ensaio clínico, muitas vezes, eles mostram como foi feito o exercício. Isso aqui te dá muita informação, como que na clínica ou na aula prática do professor Eduardo eu posso fazer o exercício com o meu paciente. Se a gente fosse simular um caso clínico, eu tenho um idoso, faixa etária tal, preciso trabalhar a lombar. Como que eu posso trabalhar? Olha o exemplo aqui. Exercício de 4 apoios, exercício de ponte, prancha lateral, prancha, exercício para estabilidade na bola, ponte na bola. Tudo coisa que na prática a gente realmente usa com o paciente. Eles estão colocando no estudo científico aqui. Se isso foi bom ou não foi, aí como é que eu vou saber? Vou ler o estudo. Foi feito ao final uma liberação miofascial com um rolinho. Vê que legal. E aí, veja que, por mais que é em inglês, não é uma coisa absurda de você ler, né?
core estabilizado, ó, eu quero ler isso aqui, tá falando do tratamento, é interessante. Eu vou marcar aqui, ó, vou copiar e vou colar lá. Aí, pode acontecer de alguma palavra ou texto aqui não ficar totalmente 100% traduzido? Pode, pessoal. Aí, o que é que você vai ter que entender? Entender o contexto. Veja, exercício de estabilidade e liberação miofascial. Aí, o que é que esse exercício, além dos exercícios centrais de estabilização, foram utilizadas técnicas de relaxamento, a partir de um rolo de massagem. Aí tem a foto lá, ó, do rolo de massagem, que foi esse aqui. Aí você vai tentar interpretar e anota tudo, né? Faz o teu rabisco, o teu resumo. Foram utilizados 3 dias por semana, durante 6 semanas. Massagem do rolo é um tipo de massagem autoassistida, que usa o dispositivo manual, e tá explicando, ó, como é que é o passo a passo. Foi realizado ao longo da linha superficial, das falanges, dos dedos, até o occipital, bilateralmente. Foi realizado ao longo, aí vai dizendo onde foi realizado, certo? Para quem já tem o domínio do inglês, não sei se alguém da sala aí tem o domínio, maravilha, eu vou ler direto aqui no artigo. Para quem não tem, vai fazendo essa tradução, dá para você entender. Quando eles colocam foto, é legal que esclarece mais. Quando ele não coloca, você vai lendo outros e vai clareando. Mas entendo que é legal que isso foi testado. Eles pegaram 47 pessoas, dos 47 excluíram 2, randomizaram 45, dividiram um grupo, 23 pessoas, outro grupo 22. Um grupo fez trabalho de core, exercício de core específico, outro fez o exercício de core e a liberação miofascial. No final de tudo, né, ainda teve pessoas que desistiram ou saíram do estudo. Ao final foi um grupo com 21, outro com 21, então ficou equiparente. E depois tem os resultados dos grupos, em termos da melhora, em termos de várias coisas. Aí você vai, ó, duração da dor. O grupo que utilizou, por exemplo, exercício de core, teve uma dor de média 5. O grupo que fez o core mais um relaxamento miofascial tem uma dor 3. Então foi melhor em relação à dor do que o grupo que fez só o trabalho de core. Aí a gente precisa analisar os números. Aí já entra outra questão, que é a questão estatística, que não é o objetivo hoje. Aqui é só para mostrar a vocês. Ficou claro isso, pessoal? Como que vocês podem pesquisar nessas bases e aí começar a ter informação científica comprovada e de exercícios que vocês podem fazer na prática de vocês. Então, assim, quando eu estiver na minha prática, eu vou atender meus pacientes na Traumato lá, vocês vão passar pela clínica. Vou atender meus pacientes da esportiva. Eu posso ir para os estudos científicos de esporte, de trauma, de neuro, né? Estou atendendo na neuro, e ver o que é que o pessoal está utilizando no tratamento. E adaptar e começar a utilizar na minha realidade. Vocês vão ver que vai ser muito legal. O professor, inclusive, já vai olhar vocês com outros olhos. Você vai dizer, caramba, sei lá, você está debatendo o caso clínico de um paciente de vocês lá no dia a dia da prática, aí você chega com a fala assim, professor, eu estava lendo na revisão sistemática do fulano e tal, assim, que eles utilizam exercício de tal forma. Será que... Aí você já entra em outro nível de debate. Dá para entender, pessoal? Espero que sim. E não sei o que, é que vocês acham, se acham legal ou ruim, como eu estou mostrando para você. Mas eu acho que é uma forma que dá para você não ficar tão distante do estudo científico e é algo muito palpável na prática. Percebe como eu mostrei na foto ali, ó? Deixa eu voltar para aquele lá. Esse aqui, ó. Tá mostrando, ó, para você, que é legal, ó, exatamente como foi feita a liberação e exatamente que tipo de exercício. Então, te dá ideias, inclusive, de exercícios que podem ser utilizados. Consegue entender como isso é legal para você, aluno? Eu vou pegar um paciente com dor lombar. Eu nunca tratei alguém com dor lombar. Vai ver o que é que o pessoal está fazendo. Você, pelo menos, não vai fazer feio. Você vai fazer o que a literatura está mostrando sobre aquilo. Ficou claro isso, pessoal? E segundo, alguém tem alguma pergunta sobre a aula de hoje, o que eu quis trazer para vocês? Acharam interessante essa forma de ver? Não acharam? O que é que vocês acharam? Fala um pouco para mim aí. Já tinha visto dessa forma, nunca tinha visto. Me dá um norte em relação a isso. Agora eu gostaria de ouvir vocês. Se tá tranquilo, se foi legal, se não foi. E assim, eu gostaria de, na minha época de graduação, ter tido esse tipo de aula, assim, que o professor me mostrasse, ó, pesquisa assim, versado. A gente não teve nada disso. Eu tive que aprender tudo na tora, indo pesquisar, indo buscar. E você já tendo um tipo de aula assim, na graduação, entendendo como buscar e associando com sua prática, eu acho que vai ser super legal
quando a gente voltar da pandemia, né? Quando tiver aí as aulas práticas de novo, as aulas presenciais, e a possibilidade de praticar tudo isso que a gente está falando. Porque, claro, uma coisa é você vê isso na teoria, pô, muito legal o exercício ali. Tá, como é que eu vou fazer isso na prática? Aí entra o treinamento, né? Você pegar os colegas da sala de aula e treinar, você pegar os pacientes e fazer. E aí você vai começar a ver resultados a partir disso. E você vai ver literalmente o que é que presta para você continuar fazendo e o que você pode dizer assim, isso aqui eu não faço mais. Se você pegar, por exemplo, eu, Eduardo, tenho 7 anos de formado em fisioterapia. Com certeza tem muita coisa que eu fazia no início da minha graduação e quando no início de formado que hoje eu já não faço. Muita coisa já mudou na minha cabeça, já está mudando mais ainda. Nesse período de pandemia que eu estou podendo estudar mais coisa ainda, em termos de várias áreas. Pode, Ellen? Pode sim, sem problema. Certo? Sua pergunta aí. Alguém tem alguma pergunta sobre o assunto? Exercício terapêutico para dor lombar? Alguém tem alguma dúvida? Então veja que exemplos de terapia ali, método Mackenzie, fisioterapia aquática, pilates e a própria cinesioterapia convencional, que eu posso estar utilizando para tratar uma dor lombar, por exemplo. Principalmente crônico. Crônico tem excelentes resultados. Agudo, você vai graduar os exercícios, você pode associar com a terapia manual, muito estudo, vocês viram ali, está associando cinesioterapia com a RTM, que você vai pagar depois. E aí, às vezes tem estudo mais específico, que vê yoga, que vê tai chi, que vê método Mackenzie, etc. Aí você pode especificar, inclusive, eu quero ver sobre esse método. Estou a fim de fazer o curso de Pilates. Será que o Pilates é bom mesmo? Vou dar uma pesquisada. Estou a fim de fazer o PNF. Hoje em dia é um curso que está bem na moda. Eu vou fazer esse curso, vai ter uma turma agora em setembro, outubro. O PNF, que é o FNP, a mesma coisa, né? A facilitação neuromuscular proprioceptiva. Será que é legal? Tem estudo? Vamos ver se tem estudo. Eu semestre que vem paguei, né? Vou pagar a terapia manual e me interessei pela osteopatia. Eu, né, professor, eu tenho formação. Me interessei pela quiropraxia. O que é que será que tem de estudo científico desses métodos, desses conceitos? Além disso, será que o osteopata quiroprata de hoje faz as mesmas coisas que o cara fazia em 1900, 1800 bolinha lá para trás? Talvez não, né? A coisa muda. Por isso que existem as diretrizes, existem os guidelines, porque a ciência evolui o tempo todo. Eu estava vendo nessas lives, não sei se vocês estão acompanhando esses profissionais aí da fisioterapia nos tempos que vocês têm, exatamente um estava comentando sobre a quiropraxia. Existe uma nova diretriz hoje publicada da quiropraxia de testes que antigamente a galera fazia, que hoje em dia já eles não fazem mais, sendo recomendado pela associação, acho que era americana, de quiropraxia. Então, um cara que vai fazer a formação hoje em dia de quiropraxia e ler um material desse, ele vai saber, isso aqui, ó, os experts da área já estão dizendo que não se utiliza mais. Então, se eu for inteligente, coerente, eu vou dizer assim, eu não uso mais. Vou usar agora o que realmente tem comprovação. E, claro, volto a dizer, não vai existir método perfeito. Por isso que eu quis, nessa segunda metade da disciplina, trazer esse entendimento também para vocês de ciência um pouquinho, dentro da cinesioterapia. Já que é dito para todos os profissionais e para a gente que a cinesioterapia é o que tem uma alta evidência nos tratamentos, por que não mostrar para vocês, alunos, como vocês acessarem esses materiais? Por isso que eu quis fazer essas aulas assim. Aí volto a perguntar, alguma dúvida? Ou ficou claro? Ou isso foi interessante para vocês? Me digam, por favor. Ficou claro, professor. Foi muito legal. Certo? E eu achei legal de trazer, mesmo você, né, no quarto período, quarto, quinto, mas tem gente, né, de últimos períodos e tal, pelo seguinte, porque para você já sair da graduação com essa ideia, pô, tem coisa interessante para pesquisar, que talvez você podia sair da graduação sem nunca ouvir falar. Tem muita coisa que na minha época não tinha, eu tive que correr atrás. Vocês até já estão recebendo até mais mastigado, não só por mim, por outros professores que vão vir talvez e vão falar para você também assim, ou não, né? Pode ser. Porque você vai ver que dentro da fisioterapia tem várias visões diferentes, cada cabeça é um mundo, né? Tem muita coisa diferente. Mas hoje eu vejo que quando você alia, consegue conciliar, não é fácil, mas a clínica, a prática de vocês, que vocês vão ter nos atendimentos, com a ciência, o que os estudos estão mostrando, inclusive para confrontar o seu professor ou não, inclusive para ver o que está sendo ensinado, se está de acordo ou não,
vocês vão melhorar muito profissionalmente. Pode ter certeza disso. Certo, pessoal? Então, hoje, era um pouco do que eu queria trazer, era isso. Se ninguém tem nenhuma pergunta, então eu vou, né, mandar essa gravação para vocês. Mandar a aula que eu dei hoje para vocês, né, com os artigos. Quem tiver interesse também, eu posso mandar os artigos. Mas, se você quiser fazer o passo a passo que eu mostrei para você na aula, você acha todos eles facilmente. Até indico você fazer. Como a amiga Natália falou que foi testar, não sei se os outros aí chegaram a fazer esse passo a passo de buscar nas bases de dados. E aí, minha dica que eu dou é, tentem fazer algum dia da semana que você tiver. Pega o computador e começa a pesquisar assim. Vocês vão ver que na cabeça de vocês vai se abrir um mundo de possibilidades de tratamento. Caramba, que massa! Inclusive, o que são os melhores estudos, infelizmente, em inglês. Não que os portugueses não são bons, mas, por exemplo, só para fechar nossa aula, até a revista melhor que tem de fisioterapia do Brasil, que é a Brazilian Journal of Physiotherapy, que é a revista brasileira de fisioterapia, ela é publicada em inglês. Se você quer publicar na Revista Brasileira de Fisioterapia, no Jornal Brasileiro de Fisioterapia, você vai ter que pegar seu trabalho, fazer todo em português e depois traduzir para o inglês para poder enviar para essa revista, que é uma revista brasileira, pessoal. Só para você ter ideia. Então, será que não vale a pena ir fazendo aquilo ali que o professor mostrou? Ir para o tradutor, traduz, vai, tenta entender, faz um resumo, anota, compara esse trabalho com outro. E vocês vão ver agora, caramba, o cara na Índia está fazendo um tratamento assim, o cara nos Estados Unidos assado, o cara no Brasil assado. O que eu posso utilizar desses estudos para a minha prática? Eu posso usar isso aqui. Caramba, aquilo deu certo, aquilo não deu. Vocês vão ver que vai ser outro nível de raciocínio. Essa é a minha dica. Se a gente pode tirar uma coisa boa dessa pandemia aí, para vocês seria isso. Tentem ser mais críticos e pesquisar mais assim. Uma dica que eu posso dar para vocês. Alguém tem algo mais a perguntar? Alguma coisa? Tá tudo bem mesmo? Tem certeza absoluta, pessoal? Aproveita esse finalzinho aí. Se não tem, tudo bem. Tá mesmo, né? Professor, Oi. eu tenho uma dúvida. Não é sobre essa aula. Veja só. É porque sobre a atividade, né, que o senhor tinha passado. Certo. Eu não enviei ainda para o senhor, porque falta pesquisar o vídeo. Eu pesquisei, assim, eu escolhi o joelho, certo? E a síndrome patelar, para pesquisar sobre isso. Então, tem um artigo que fala especificamente de um tipo de exercício. Então, e a dica que eu te dou? E aí? Certo. Minha dica que eu te dou, Ellen, você pode usar esse artigo sem problema nenhum para me mandar. Mas se você quiser ler mais, você procure um guideline de joelho e dor patelofemoral. Vou te mostrar de novo aqui para vocês. A última coisa, pessoal. Vou fechar agora. O passo a passo. Vê só. Você vai, ó. Abrir aqui. Esse é mais fácil ainda, inclusive. Essa tua dúvida. Vocês estão vendo aqui a tela? Sim ou não? Sim. Sim. Você vai simplesmente botar assim, Ellen, ó. Bote JOSPT, J-O-S-P-T. JOSPT é uma revista específica de fisioterapia americana. Você abre ela aqui, veja a sua pergunta, né? Deixa só ela abrir. Espero que a internet abriu. Que a internet nos ajude. Inclusive, tá aqui, ó. Você consegue ver, ó. Guidelines. Tá vendo aqui, Ellen? Consegue ver, ó? Sim ou não? Não, tô vendo não. Não tá aparecendo para você, não, a página da internet? Não, ainda não. Para mim tá. Para quem tem alguém fora ela que não tá vendo? Para mim tá parecendo normal. Deixa eu compartilhar de novo. Veja agora, Ellen, se aparece para você. A minha tela. Para todo mundo aparece. Aparece. Para Ellen falou que sim agora também. Então pronto, entrei na JOST, que é esse site. Logo quando você entra, tem aqui, ó, Guidelines, ó, tá vendo? Guidelines. Você vai clicar nesse, ó, que são as diretrizes. Aí tem aqui, ó,
lá fora, o pessoal trata muitos lugares baseado em guidelines, baseado em diretrizes. Ó, olha a tua dúvida. Tu escolheu o joelho, ó. Patelo-femoral pain, ó, dor no joelho. Eu vou clicar aqui, ó. Abrir. E, ó, vê que legal, Ellen, ó. 2019, ó, do ano passado. Vou aqui, ó. Aí tem, ó, PDF. E o que é legal do Jospin, que já é disponível esses guidelines abertos. Gratuito. Vou abrir, ó. Tem 96 páginas falando do tratamento de joelho, tudo. Você não precisa ler 96, vai pro resumo. Sei lá, tem aqui, ó, o resumo das intervenções. Aí ele fala exercício, de onde? Ó, vou pegar aqui, ó. Geralmente é evidência científica, aí tem o nível A, B, C. Esse é nível A. Vou pegar aqui para você ver, ó. Copiar, deixa eu botar o tradutor aqui, rapidinho. Já tô terminando, pessoal. Mas é só para vocês entenderem. Aí, ó, copiei essa parte, Ellen. Joguei aqui no tradutor. Aí ele vai me dar intervenções da terapia. Os médicos devem incluir terapia com exercício combinado, direcionado ao quadril e joelho. Então, quando você for pesquisar, Ellen, ó, posso pesquisar algum exercício que tenha movimento do quadril e joelho. Aí, ó, exercício de agachamento resistido, exercícios do quadril. Pronto, esse artigo que eu peguei, ele defende exercício de agachamento como sendo eficaz, tanto para tratar a dor quanto então, prevenção, assim, entendeu? Você pode usar o seu que você pegou. Só estou dizendo que esse aqui é um material, tipo assim, de extrema qualidade. Não, ótimo. Só te mostrando como que tu acha aqui. Uhum. Tem para outras coisas também, ó. Tem para turno do carpo, tem para lesão ligamentar, tem para dor cervical, tem limite de Aquiles, tem para um monte de coisa. Tem uma clínica, aí eu peço quem tiver curiosidade, acesse o Instagram já e coloca assim, ó, Instituto Wilson Melo. Eles são de Campinas. Eu não sei se o Melo é com um L ou com dois L's. Mas você vai achar, Instituto Wilson Melo. Os caras são do Brasil, são de Campinas, e, por exemplo, eles fizeram uma parceria com a Universidade de Pittsburgh, nos Estados Unidos, e o cara da clínica fez questão. Lá, qualquer paciente que vai para lá, todo paciente que vai para lá só recebe tratamento baseado em PBE. O tratamento que ele recebe é baseado nessas diretrizes, guidelines nos artigos. Porque o cara optou assim. Porque ele disse assim, eu vou levar para o meu paciente o que tem de melhor e o que está comprovado que funciona. Dá uma olhadinha depois, quem tiver curiosidade, nesse instituto. Instituto Wilson Mello. Você vai ver como eles abordam o tratamento. Muito legal o trabalho desses caras. E aí bate com isso que a gente está mostrando aqui de ciência para vocês. Então, quando alguém insiste nisso, não é porque é ruim, pessoal, é porque, na verdade, é bom para você sair já assim. Certo? E aí, Ellen, você pode usar esse seu tranquilamente. Só quis te mostrar aqui um caminho como você achar algo de extrema qualidade, certo? Tudo bem? E você pode me mandar amanhã sem problema nenhum. Alguém tem mais alguma pergunta a fazer? Ou não, pessoal? Podemos fechar o barco hoje. Diga aí, dole 1, dole 2, dole 3. Pode fechar, né? Vocês são a onda, velho. Beleza, então. Então, pessoal, tenham uma ótima noite. Cuidem-se bem, fiquem com suas famílias aí, aproveitem, descansem, relaxem. E já eu tô mandando essa aula para vocês e mandando uma aula teórica também para vocês lá no Classroom, certo? Então é isso. Tenham uma ótima noite, fiquem com Deus. Espero que tenha ajudado de alguma forma. Profe? Oi, pode perguntar. Boa noite. Não é a respeito à aula, não. Porque as pessoas que estão pagando disciplina Certo. externa, né, no caso. Certo. A questão do trabalho. Tá falando Aí, de TI, né? se você sabe me dizer se quem paga 2 ou 3 cadeiras por fora precisa fazer o trabalho ou vai ser a nota do TCC? Rapaz, é uma boa pergunta. É bom falar com a professora Renata. Eu acho que ela deve saber melhor, porque ela é da perto de coordenação ali. Porque o professor Paulo até falou, quem está pagando só uma, ele disse que vai ser a nota do TCC. Eu não sei dizer como é que tá agora, Mari, porque essas coisas às vezes mudam e tal. É bom tu procurar realmente essa galera. Paulo, que tá com o TCC, Renata, Ana, Elisa, que é a galera que tá mais direto. Aí vocês me dizem o que é que eles passaram de informação, eu vou procurar saber também para poder te dizer, vou perguntar a eles.
Mas se vocês puderem saber essa informação, melhor ainda. Pronto, então tá joia. Certo? Eu fico aguardando alguma coisa aí. Mas como você já tinha passado o tema, a gente já tinha adiantado algumas coisas. Tudo bem, tudo bem. Eu vou mandar para o senhor ver se está no caminho. Beleza, mande sim, pode mandar. Se precisa de alguma coisa. Se vai ser assim ou não, ou se vai mudar a forma da avaliação de vocês, que eu já não sei. A minha em si, assim, o meu trabalho eu não vou precisar mais fazer, mas como eu já tinha começado, aí, mesmo assim, tem a Aline e Ana. Certo. Aí eu vou mandar para o senhor dar uma olhada. Manda para mim que a gente vai conversando no WhatsApp, e aí eu oriento vocês. Tá joia. Valeu. Fechado? Obrigado. Fechado, então, boa noite. Tchau, pessoal. Boa noite, se cuidem aí, fiquem na paz. Boa noite, professor.